Pessoal, bom dia então. Hoje a aula aí de laboratório sobre modelagem em caixa preta, tá certo? Na verdade eu já subi esse guia de prática, acabei de subir ele na verdade para o CIGAR, fiz o upload dele lá no sistema, então ele já está disponível para vocês. Antes de eu entrar no guia, deixa eu já dar um aviso aqui. Bom, primeiro eu padronizei o modelo da fanplate, tá? Ele está nesse guia de prática, ele é a equação 7. Bom, esse é o modelo que eu vou estar utilizando para estar desenvolvendo pelo menos essa aula de hoje. Talvez minha intenção é manter esse modelo aí, essa equação diferencial número 7, para o restante do semestre. A partir desse sistema aí a gente trabalhar. O que eu vou fazer e o que eu estou fazendo? Eu estou adequando os parâmetros físicos aqui, que seria da planta, para que o sistema apresente um comportamento que eu precise. Então, nesse momento aqui, por exemplo, para que ele tenha um comportamento que é semelhante a uma curva S, como essa da figura 1, eu tive que aumentar o coeficiente de atrito para 5 e tive que abaixar a massa do sistema para 5 gramas. Tá? Abaixa a massa ali da placa. Para quê? Para que a gente consiga aplicar o método que a gente precisa aplicar aqui hoje. Porque esse método que a gente está vendo aqui não é o mais adequado para esse sistema. A gente vai ver o mais adequado para esse sistema na próxima aula. Mas para a gente não ficar mudando, vou para um sistema, vou para outro sistema, vou para um sistema, vou para outro sistema, é mais fácil eu acertar os parâmetros e colocar aquela equação, a equação diferencial 7, para dar a resposta que eu preciso. Então, depois, na hora de fazer a outra simulação que a gente precisa, você vai vir cá, vai alterar a massa, vai alterar o coeficiente de atrito e pronto. Então, eu estou fugindo um pouquinho da realidade física, mas para obter a resposta temporal que a gente precisa para aplicar os métodos que eu proponho estar vendo aqui na aula com vocês, tá? Então tem um pouquinho de desconexão aí com a física real do processo, mas de modo a obter a resposta que a gente precisa ali para poder aplicar os métodos que a gente vai estar vendo. Então é isso. Segundo recado, questão do trabalho. Então essa semana ainda, primeiro, aqueles duplas que não tiveram trabalho aceito de imediato, né? O sistema proposto aceito de imediato, a intenção já era para a gente ter feito isso ontem. Na verdade, eu e o Walter ter reunido e ter avaliado as correções dos sistemas. Nós não conseguimos fazer isso, mas até sexta nós vamos devolver para quem precisou de fazer adequações ao sistema. A gente vai dar um feedback para vocês até sexta. Além disso, até sexta-feira, até dia 12, eu vou abrir aqui no Teams a atividade do primeiro trabalho, tá? Que é o trabalho de modelagem. Então, os detalhes sobre esse trabalho de modelagem estarão aqui no Teams. Eu vou disponibilizar isso até sexta-feira. Sim, Eros. Ô Lucas, e o que acontece se os projetos forem negados de novo? Manda de novo? Uai, você vai fazer uma nova proposição para correção lá, Eros. Você vai ter que acertar o seu sistema, Beleza. tá? Então a gente vai estar fazendo essa correção e encaminhando isso para vocês aí hoje, até final da semana. Só vou chamar a atenção porque o trabalho de modelagem, eu garanto que eu posto ele até sexta-feira. Sexta-feira é dia 12. Então vocês vão ter aí 30 dias, um mês para poder fazer ele, visto que a entrega, se eu não me engano, ela está prevista para o dia 13/3. Porém, eu vou deixar já uma dica. Aproveitem a próxima semana que a gente não tem encontro síncrono para que vocês deem uma desembolada nesse trabalho de modelagem. Porque ele é um trabalho longo, chatinho de ser feito, porque essa modelagem em caixa branca ela não é uma modelagem tão trivial, a gente gasta um tempo para fazer ela. E a data de entrega desse trabalho, 13/3, eu imagino que vai ser num momento tumultuado para vocês no semestre. Por quê? Porque como a gente vai estar caminhando já
para o último terço vai estar dando início, né, ao último terço do semestre, eu imagino que vocês devem estar com um número elevado de atividades na hora que somar as atividades de todas as disciplinas que vocês estão matriculados. Então aproveitem essa próxima semana, que é a semana de estudos autônomos, para dar uma desembolada nessa parte da modelagem caixa branca, tá? Aí mais detalhes, gente, vai estar disponível lá no arquivo na hora assim que eu abrir a atividade para vocês aqui no Teams. Ok? Então, seriam esses 3 recados aí. Questão sobre a equação diferencial do sistema. Outra coisa. Até semana que vem eu devolvo o relatório corrigido, tá bom? Então, antes vocês vão ter tempo aí para fazer as devidas correções para esse próximo relatório. Então, até semana que vem eu faço a devolução do relatório corrigido. Bom, aula de hoje, modelagem caixa preta. Guia de prática tem uma introdução geral aqui sobre questão de estabilidade de sistema, o sistema ser autorregulável, o sistema não ser autorregulável. Vale a pena dar uma lida na introdução. O objetivo dessa atividade, obter modelos aproximados via modelagem caixa preta. No caso nosso, modelagem caixa preta, nós vamos estar usando o método da resposta ao degrau com 3 parâmetros e nós vamos estar utilizando o método de Miller, tá? Para isso, vocês vão modelar para mim um sistema fanplate, que vão respeitar a dinâmica dada pela equação cética e os parâmetros que eu estou trazendo aqui na seção 4.1, que são os parâmetros físicos, como eu disse anteriormente, para que o sistema apresente a resposta característica que eu preciso para estar aplicando esses 2 métodos aqui. De que consiste a atividade? Primeiro, cada dupla mantém o seu ponto de operação. Então, lá na prática 2, vocês tiveram que escolher um ponto de operação. Vocês vão continuar trabalhando com esse ponto de operação, tá? Segundo, todo mundo vai adotar, de agora em diante, um período de amostragem para mim de 1 milissegundo. E a implementação da simulação é para ser feita na biblioteca Python Control. Por quê? Eu já estou prevendo a utilização desse sistema nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas aí nós vamos precisar da biblioteca. Então, já deixa ele pronto, funcionando na biblioteca lá, utilizando, como eu dei em um daqueles vídeos tutoriais que eu fiz lá, que a gente usa a biblioteca Python Control. Você vai seguir aquela metodologia. Bom, o que vocês têm que fazer? A primeira coisa que vocês têm que fazer, uma vez que é conhecido o ponto de operação de cada dupla, vocês devem gerar uma sequência de degraus positivos e negativos, tá? Lembrando que degrau é uma perturbação que permanece por algum tempo, um intervalo de tempo, no sistema. Como é que você faz isso? Você altera o sinal de controle, o sinal que você está aplicando na planta, no seu sistema. No caso aqui nosso, você vai ter que alterar o U. O U é a entrada do sistema. Então você vai ter que resolver a equação diferencial, ver qual que é o sinal necessário para levar o sistema para o ponto de operação que você quer e ali dar uma perturbação. A perturbação ela tem que ser grande o suficiente ou pequena o suficiente, porque essa planta ela é muito não linear, para que a minha saída oscile no máximo em torno de 3,5 graus. Por exemplo, o meu ponto de operação é 40 graus. Então, eu posso levar o sistema até 43,5 graus ou abaixar o sistema até 36,5 graus, a posição angular da placa. Então, essa região aí de 36,5 a 43,5 é a região que eu estou limitando para linearizar o meu modelo. Então, é a região de validade da minha linearização. Então, eu estou fazendo, eu vou aceitar, né, o meu modelo vai ser válido para variações de mais ou menos 3,5 graus em torno do ponto de operação. O que acontece? Como o sistema, eu já fiz inclusive essa simulação que vocês vão fazer, trabalhei nela ontem. O sistema ele é muito não linear.
Então a gente vai ter respostas completamente diferentes de acordo com o ponto de operação que cada dupla está trabalhando. Normalmente, quem está trabalhando com pontos de operação mais baixo, começa ali 20, 30 graus, o sinal de controle U é pequeno, a entrada do sinal são valores numéricos pequenos e o sistema tem uma constante de tempo grande. Já quem trabalha com posições angulares mais elevadas, o sinal de controle fica grande, a minha entrada no sistema passa a assumir valores maiores e a constante de tempo do sistema diminui, tá? Então vai dar comportamentos completamente diferentes. Mas indiferente o ponto de operação que você está trabalhando, nós vamos obter no final da história, depois de dar essa sequência de degraus, eu vou mostrar isso aqui num exemplo, para o caso fanplate aqui, que é o sistema que a gente está estudando, uma curva com característica S, porque o sistema ele é de segunda ordem, a gente sabe disso. Então ele vai me dar uma curva característica, curvas umas mais acentuadas, mais inclinadas, outras mais suaves, com uma inclinação um pouco menor. Bom, falei aqui em dar degraus. O que é dar degraus na prática? Então, peguei meu sisteminha de tanque e fiz a simulação dele para degraus. Figura 1. Primeira coisa, um monte de gente faz interpretação errada. O sistema sair de uma condição inicial e ir para o ponto de operação, isso não é degrau. Eu simplesmente estou levando meu sistema para o ponto de operação que eu quero controlar. Então, esse intervalo de tempo de 1000 segundos que eu tenho aqui iniciais, ele não me conta nada sobre o sistema que eu quero controlar. Não do ponto de vista de controle, tá, gente? Eu estou falando isso do ponto de vista de controle. Do ponto de vista de controle, me interessa os dados a partir de 1000 segundos nesse gráfico que eu estou projetando aí na tela. Por quê? Porque é a partir dali que o meu sistema alcançou o ponto de equilíbrio. Então, a partir desse momento, eu entro com as perturbações. Em 1500 segundos, eu dei degrau positivo, trouxe o sistema novamente para o meu ponto de operação, depois eu dei um degrau negativo, voltei o sistema aqui para o ponto de operação. Como que eu estou vendo isso no meu sinal de entrada? O meu sinal de entrada, eu estava com o sinal de controle ali, o sinal de entrada, suficiente para levar o sistema para o ponto de operação, que é a vazão de entrada aqui no caso do tanque, né? Presente nos primeiros 1500 segundos. Em 1500 segundos, eu faço uma mudança abrupta, tá? Então, ela é bruta mesmo, vai variar instantaneamente esse sinal de entrada do sistema. Observa que essa perturbação, essa variação no sinal de entrada, ele permanece constante até o sistema estabilizar. Observa que a minha saída de sistema ela entrou em equilíbrio novamente, que é o momento aqui com mais ou menos 1200 segundos ela alcançou o equilíbrio e eu deixei ela em equilíbrio até 3000 segundos. Não precisava nem de estudo, podia ter reduzido o tamanho desse degrau aqui em termos de tempo. E novamente, eu faço uma redução abrupta para trazer o sistema novamente para o ponto de operação. Então, eu coloquei e tirei esse degrau, que é esse trecho que a gente vê aqui. Ó. Vou dar um zoom no gráfico de baixo. Ó. Ele vinha em mais ou menos 7,5, eu levei ele aqui para mais ou menos 7,75, o sinal de controle. Permaneceu durante um tempo, depois eu tirei isso também abruptamente. Isso é o degrau. Da mesma forma, eu fiz o degrau negativo. O sistema estava ali no ponto de operação, vindo ali no 7,5 mais ou menos, e eu tirei uma certa quantidade desse sinal de entrada. Quando eu retirei uma certa quantidade, meu sistema estabilizou em um ponto de operação abaixo daquele que eu queria. É nisso daqui que vocês têm que ficar atentos. Vocês têm que, naquela primeira questão, acertar o sinal de entrada de forma que a variação, quando for lá no sistema, seja 3 graus e meio positivo, 3 graus e meio negativo, em torno
do ponto de operação, tá? Que cada dupla trabalha num ponto de operação diferente. Então, isso é criar degraus positivos e negativos. Eu posso fazer esse degrau só desse jeito, Lucas? Não. Vocês não precisam fazer degraus só dessa forma. Um positivo de 3,5, um negativo de menos 3,5, né? O limite máximo é mais 3,5, o limite mínimo é menos 3,5. Mas qualquer valor intermediário entre menos 3 e 3,5 é aceitável. Sugiro que durante a modelagem, que é essa primeira sequência de degraus que vocês façam, utilizem os valores de extremos. Então eu posso inclusive fazer a variação de sair ali do mais 3,5 para o menos 3,5. Então seria cortar essa janela de tempo entre 3.000 segundos e 4.500 segundos. Eu corto. Vou fazer ele sair dessa condição aqui onde está o mouse, que seria ele 79 graus mais ou menos, e fazer com que ele venha aqui para esses quase 70 graus aqui embaixo. Então vou fazer ele dar essa variação abrupta direto, sem estabilizar no ponto de operação. Da mesma forma, eu posso fazer ele sair dos 70 graus aqui aproximadamente, dos 70 centímetros, e fazer ele chegar lá nos quase 80 centímetros direto. É uma forma de pegar dinâmica. Eu estou dentro da região de validade desse modelo linear meu. Como eu posso utilizar valores intermediários aqui também. Bom, vamos voltar então para a apresentação, para a prática. Uma vez que você gerou essa sequência de degraus, o que você vai fazer? Você vai selecionar duas respostas ao degrau. Quando eu falo selecionar duas respostas ao degrau, significa, uma vez que seu sistema estava estabilizado no ponto de operação, você tem que escolher dois pacotes de dados, tá? Que é esses dados que está sendo plotado aqui no gráfico. Vocês precisam escolher dois pacotes de forma a cortar o transitório. Seja o transitório de subida, que é essa primeira região aqui, entre 1.500 e aproximadamente 2.000 segundos, ou o transitório de descida, que seria aqui entre os 3.000 segundos e 3.500 segundos mais ou menos, tanto para o degrau positivo quanto para o degrau negativo. Não me interessa. Aqui eu tenho 4 transitórios de degraus. Esse de subida, esse de descida em 3.000, outro de descida em 4.500 aqui, e um de subida, e o último aqui de subida, em torno que começou em 6.000 segundos. Escolhe dois pacotes de dados desse para você poder então aplicar os métodos. Então, qual método você vai aplicar aqui para mim no item 2? No item 2, você aplica para mim um método da resposta ao degrau de 3 parâmetros, que está descrito aqui para mim na seção 3.1. Basicamente, o que consiste em obter? Consiste em encontrar graficamente os valores para uma função de transferência de primeira ordem, que está descrita aqui na equação 1. Então, quem que você quer encontrar? O ganho estático, K, a constante de tempo, tal, e o tempo morto do sistema, tetra. Ok? O que você tem que fazer? Uma vez que você selecionar aquele pacote de dados, você vai obter uma curva S. Obteve a curva S, como o sistema é de segunda ordem, aqui no meio dessa curva, indiferente a inclinação dela, se vai ser maior ou se vai ser menor, você terá um ponto de inflexão. Então, você traça uma reta tangente a esse ponto de inflexão e, graficamente, você tira os parâmetros. Bom, eu tenho que o tempo morto aqui, ele é dado pelo segmento L. Então, é basicamente traçar essa reta tangente e medir a distância entre o eixo Y1 aqui, né, no caso, e o ponto em que a reta corta o eixo X. Aqui, então, você tem o atraso do sistema, que é esse segmento 0 até A, comprimento L aqui no nosso caso, ele dá para mim o valor do tempo morto.
E, no caso do método da resposta 3 degrau, a constante de tempo tal, certo? Ele pode ser obtido de duas formas diferentes. Pela medida, o segmento AC ou pelo segmento AB. Na verdade, o segmento AB aqui, ele já dá um parâmetro do método de Miller. E o segmento AC, ele é o parâmetro da resposta a 3 degraus. Tá? Os dois representados aqui para mim nessa figura. Bom, então na prática o que eu faço? Eu vou escolher um degrau. No caso, eu escolhi aquele primeiro degrau de subida aqui para plotar. Estou pegando ali de 1.400 e poucos segundos até 2.000 e poucos segundos. Então, fui lá naquele vetor de dados que eu tenho e cortei uma parte daquele vetor e estou plotando aqui. Então, o meu sistema sai de 75 e vai ali para 79 graus e meio, aproximadamente. É esse transitório que eu quero avaliar. No meu caso aqui, o meu sistema não é de segunda ordem. Então, se eu olho a minha curva, ela não é uma curva S. Nesse caso aqui, que eu não tenho curva S, eu não tenho ponto de inflexão. Então, o que eu faço? Eu traço a curva, a minha reta tangente aqui, de forma a obter a maior inclinação para minha reta. Então, eu poderia pegar um ponto aqui e traçar ela de forma que eu consiga obter, então, a minha maior inclinação, a reta tangente, de forma a obter a maior inclinação, já que eu não tenho o ponto de inflexão. Feito isso, pronto. Eu chego numa curva ali, a partir do momento que eu traçar essa reta inclinada, eu chego nesse gráfico aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Medir θ, medir o segmento AB, medir o segmento AC. Se eu tenho isso daqui, eu já tenho o θ do modelo, eu já tenho tal do modelo. E o ganho K? O ganho K ele pode ser obtido de duas formas. Tá? O ganho K eu posso trabalhar com os dados sem serem normalizados, ou seja, é os dados reais que vieram da minha simulação. Então, estou falando do valor de 75 e 79. Isso vai dar para mim um ganho diferente de unitário. O meu ganho não é unitário. E como que eu calculo o ganho? Deixa eu mostrar o código aqui, como é que eu fiz o ganho. O ganho aqui para mim, ele é dado como sendo a variação em y dividido pela minha variação em u. Então, é o máximo valor que eu tenho ali daqueles dados que eu tenho, né, naquele trecho de dados que eu selecionei, menos o ponto de operação, é o meu ΔY, dividido pelo ΔU. Mas como o ΔU fui eu que introduzi, eu sei qual é o valor dele aqui direto, que foi eu tive que mudar meu sinal de controle lá de 0,25. Então, fazendo ΔY por ΔU, eu sei aqui qual é o ganho estático do sistema. Nesse caso aqui, se eu pedir para dar um print car, que é o ganho estático, eu sei que meu ganho estático aqui para esse sistema que eu estou tratando, ele é arredondando ali de 20,2. Tá? Isso significa o quê? Que uma variação para aquele ponto de operação ali, uma pequena variação no sinal de entrada, ela é amplificada 20 vezes, de forma grosseira. Eu vejo esse sinal que eu estou colocando na entrada ser amplificado 20 vezes na minha saída. Então é onde a gente tem que ter cuidado com essa excitação de sistemas na prática. Por quê? Então, se eu entro com 0,1, se eu multiplico por 10, isso vai dar 1. Então, se eu multiplico por 20, isso vai dar 2 volts lá no final. Se isso é tensão, por exemplo, eu entro com 0,1 e vou ter um aumento de 2 volts. Agora, se eu estou mexendo num processo industrial, essas escalas são muito maiores. Então, se eu dou 10, uma entrada de 10, eu vou ver 200 lá na minha saída. A minha saída ser multiplicado por 200. É onde a gente tem que tomar cuidado na prática devido a essa amplificação do sistema. Bom, outra maneira, que é a maneira que eu prefiro trabalhar, é trabalhar com o sistema
normalizado. Ou seja, eu agora passo a trabalhar somente com valores na escala entre 0 e 1 ou entre 0 e menos 1. Por que eu prefiro trabalhar desse jeito? Eu prefiro trabalhar desse jeito porque agora no Python vocês têm a função step, tá certo? A função step, ela excita o sistema a uma entrada degrau, que é o que a gente quer, o sistema, um modelo local, e vocês vão ter uma resposta desse tipo aqui. O sistema sai de 0 e vai estabilizar em 1. O sistema sai de 0 no sinal de controle e é alterado abruptamente para 1. Então, basta normalizar os seus dados. Normalizar os dados significa o quê? Primeiro, levar para 0. Então, é subtrair desses dados brutos aqui o ponto de operação e o sinal de controle do ponto de operação. Então, no caso aqui, eu vou fazer H, nem de T, menos 75, eu já levei todo mundo para o 0. E depois fazer a divisão dos meus dados pelo delta Y. Se eu faço a divisão por delta Y, vai ficar todo mundo aqui dividido, limitado no espaço entre 0 e 1. A mesma coisa para o sinal de controle. Então, eu faço o U de T aqui no caso, né? Dividido pelo U0 para o ponto de operação. Menos, né, o U0. Então, eu levo isso para 0. E depois faço a divisão pelo delta U. Com isso, eu também consigo representá-lo e escrever o sinal de controle entre 0 e 1. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Por quê? Depois, na hora de simular, eu dou o step e já vou ver minha curva normalizada. O software trabalha com a curva normalizada, a função step. Bom, e como é que eu faço o ganho do sistema? É só colocar ele em série. Então, se você pega a função de transferência, que está aqui em 1, você tem o ganho do real do sistema multiplicando aqui, ó. Então, você teria o K real, que seria aquele 20,2, multiplicando essa função de transferência aqui em 1. Tá? No final da história, a resposta vai ser a mesma. Não vai fazer muita diferença, não. O que muda é a sua forma de processar os dados. A função de transferência 1 ali vai ser igual para os dois casos. Normalizado ou não normalizado. Então, voltando ao experimento. Então, você vai simular, vai pegar a resposta ao transitório ali de 2 degraus, vai aplicar o método da resposta ao parâmetro e vai determinar para mim, então, vai obter aqui para mim 2 modelos através do método de parâmetro, método da resposta ao degrau de 3 parâmetros. Usando esse mesmo pacote de dados que você já separou, você aplica para mim, identifica para mim os parâmetros, porém utilizando o critério de Miller, tá? O critério de Miller, ele fala para mim que o atraso do sistema mais a constante de tempo, a soma dos dois, é o tempo necessário para o sistema alcançar a variação de 63% da saída, que graficamente é o tempo que a gente tem do momento em que eu dei o degrau até esse ponto B, que vai dar o 0,63 aqui da saída do meu ganho do sistema ali que eu tenho, tá? Então, é bem simples, é só tirar essa medida de tempo aqui. Você aplica o método de Miller. Bom, valide as respostas do modelo. Então, agora você tem 4 funções de transferência. Você vai aplicar essas funções de transferência, vai dar uma sequência, vai submeter elas a uma sequência diferente de degraus e vai ver como que ela vai comportar, na verdade, comparando com o sistema descrito lá pela equação 7. Então, você vai ter que plotar a resposta do sistema, as respostas dos 4 modelos que você obteve. É basicamente isso que eu estou pedindo na questão 4. A questão 5, uma avaliação qualitativa. Dentre esses 4 modelos que você obteve, qual apresenta uma melhor resposta? Qual que está aproximando mais da dinâmica do sistema? Qual deles ali está descrevendo melhor a dinâmica do sistema? Qualitativamente. Então, é uma análise gráfica da curva. Qual que aproximou mais do sistema real e por quê? Questão 6. Compare com
e comente o desempenho dos sistemas obtidos nas questões 2 e 3 usando o índice de performance RMSE. RMSE vem lá da estatística, vocês já fizeram estatística. Então aqui é o erro médio quadrático do sistema. Então vocês vão calcular, só que agora vocês estão quantificando a performance. Dentre os 4 modelos, quem que obteve o melhor desempenho e por quê? Fazer essa comparação e esse comentário. Bom, questão 7. Avalie a controlabilidade do sistema a partir da taxa normalizada do tempo em relação à natureza do sistema. Então vamos lá. No texto, natureza do sistema está discutido aqui na introdução. É a questão do sistema ser autorregulável ou não. Então eu explico o que é um sistema autorregulável na introdução. E a questão da taxa de controlabilidade em relação à taxa normalizada de tempo morto é essa operação procedida aqui na equação 5. Então você está relacionando o resultado da equação 5 com esse conceito do sistema ser autorregulável ou não. Então você vai fazer para mim uma discussão e comparar, basicamente, se a equação 5, o resultado da equação 5, condiz com a resposta do sistema que a gente tem aqui, que a gente está simulando. Ok? Por fim, eu quero nesse relatório que vocês me entreguem os códigos funcionando. Então, já prepara o código para me entregar junto, ou seja, deixa cada linha do código comentado. O que vai acontecer? Eu vou simular o código que vocês estão programando. Já que eu vou executar o código, os gráficos que vocês plotam, me apresentam no relatório, todos eles devem ser gerados nesse código comentado. Por exemplo, no meu relatório tem 5 gráficos. Na hora que eu executar o código, eu quero ver esses 5 gráficos lá no Python. Ok? Que aí se eu precisar dar zoom, se eu precisar manusear esses gráficos para ver informações de resultado, eu tenho acesso aos gráficos que estão no relatório. Turma, dúvida, pergunta? Estou aberto agora às dúvidas. Podem perguntar. Professor, no caso, essa linha tangente que a gente tem que traçar, a gente vai fazer isso manualmente ou tem como fazer pelo próprio Python? Basta você determinar 2 pontos lá no Python e mandar para ligar esses 2 pontos no Python por uma reta. Aí o que você vai ter que fazer é o ajuste desses 2 pontos lá no Python. O ideal é que você faça isso no Python e não na mão. Entendi. Entendeu? Então é só você pedir um plot de um vetor lá com 2 pontos, 2 coordenadas. 2 pontos, às vezes você ligando vai dar uma reta. Então o que você vai ter que fazer é escolher quais 2 pontos você vai ligar lá naquele gráfico que a gente tem, né? Do trecho de dados que você selecionou. Ok, beleza. Alguma outra dúvida? Dúvida sobre a prática? Pessoal, eu vou pedir que vocês confiram para mim aqui tá ok. O guia de prática já está no SIGA disponível. Caso tenha algum problema, entrem em contato comigo, mas eu espero que nós não vamos ter problema não. Eu vou fazer o upload das aulas também lá como de costume e abro para vocês aí a chamada do trabalho já que tem que ser entregue lá no dia 13 essa semana, assim como o feedback também sobre os sistemas, como foi dado no início da aula. Já que ninguém tem dúvida, pessoal, obrigado a todos, bom trabalho aí na semana que vem. Lembrando que semana que vem é a semana de estudos autônomos, ou seja, não tem aula síncrona para disciplina nenhuma. Então aproveitem essa semana para pôr a vida em dia, tá bom? Abraço aí, bom feriado, bom trabalho para todos. Você também, Lucas. Até mais. Até, qualquer dúvida entra em contato, gente. Tchau.